Essa questão que acabou de ser apresentada para você caiu na prova da primeira fase da FUVEST de 2015. É uma questão de geometria. E você sabe aí, como você acabou de ver no enunciado, que a gente precisa calcular a tangente do ângulo beta, aquele ângulo pintado em rosa ali. E esse triângulo ABC é um triângulo retângulo em B, tem uma hipotenusa valendo 12 e tem um cateto valendo 6. Então a gente vai separar em 3 etapas esse exercício. Você vai precisar de 3 conhecimentos ou 3 resultados básicos. O primeiro é o Teorema de Pitágoras. E vai ser usado para calcular o comprimento AB. Então como que calcula, né? Por exemplo, eu chamo aqui de L. O comprimento AB vai ser a mesma coisa que L. Então, fazendo Pitágoras, eu vou ter que L ao quadrado mais 6 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, né? Cateto é 6. Então aqui é L ao quadrado mais 36 igual a 144. L ao quadrado é igual a 144 menos 36. Fazendo essa continha aqui, você vai chegar ao resultado de 108. Outro procedimento que a gente tem que fazer aqui é decompor 108. Então 108 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes 3. Tá? Separei o 3 do 3 ao quadrado, para a gente retirar a raiz quadrada mais facilmente. Então, L vai ser a raiz quadrada de 3 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3. Esse aqui a gente vai cancelar, né, com a raiz. Então vai ficar 3 vezes 2 vezes raiz de 3. Então isso aqui é a mesma coisa que 6 raiz de 3. Então esse é o resultado que ao qual chegamos, que é o comprimento do lado AB do triângulo. Então já vamos substituir aqui nesse desenho e teremos então aqui 6 raiz de 3, tá? Então a primeira etapa é o uso básico do Teorema de Pitágoras, que você conhece aí há muito tempo. E ele resolve essa primeira etapa. Agora vamos para a segunda etapa, que é, ainda na geometria, parte de trigonometria no triângulo retângulo, tá? Então a gente precisa calcular algumas tangentes. Então vou destacar mais um ângulo aqui, que eu pintei de azul, e eu vou chamar de alfa esse ângulo, tá? Então vamos calcular a tangente desse ângulo alfa. Bom, a tangente de alfa, acho que seria bom eu destacar mais uma coisa, que é o triângulo que nós estamos pegando agora, que é o triângulo ABM, tá? E a gente sabe do enunciado que esse lado é igual a esse, então isso aqui só pode valer 3, assim como aqui também vale 3, certo? Porque está dizendo que o comprimento BC vale 6. Então eu vou calcular a tangente desse ângulo, alfa, que é utilizando esse triângulo aqui, ABM. Então a tangente dele é a mesma coisa que cateto oposto pelo cateto adjacente. Então é 3 sobre 6 raiz de 3, que é o comprimento que acabamos de calcular. Então agora, se você fizer uma simplificação, aqui divide por 3 dá 1, aqui divide por 3 dá 2, você vai ter o resultado de 1 sobre 2 raiz de 3. Então esse é o valor da tangente do ângulo alfa. O próximo que a gente vai calcular é no triângulo, agora não é mais no triângulo AMC, mas sim no triângulo ABC. Então eu vou apagar aqui, né, e colocar o giz branco como estava antes. E agora a gente vai utilizar a mesma fórmula da tangente no triângulo retângulo, mas agora para o triângulo ABC. Então a gente sabe agora que esse cateto vale 6 e esse 6 raiz de 3. Então a tangente de qual ângulo? Do ângulo alfa mais beta. Então o ângulo alfa mais beta é igual a 6 sobre 6 raiz de 3. E aqui você simplesmente cancela o 6, fica 1 sobre raiz de 3. Então calculamos as duas tangentes de que precisamos para calcular a tangente do ângulo beta. Agora eu posso apagar o desenho, não vai nos interessar mais. E agora eu passo para a terceira etapa do exercício, que é
o cálculo da tangente de beta utilizando lei de soma de arcos. Então agora nós precisamos apenas dos resultados que a gente aprende em trigonometria, né? Trigonometria funcional, ou funções trigonométricas, ou como você preferir aí. Então, para lembrar a formulinha, a gente sempre tem que lembrar, né? Soma de tangente, tangente da soma de arcos. Então a tangente de alfa mais beta é a mesma coisa que a soma das tangentes dividida essa soma por 1 menos o produto das tangentes. Então é essencial recordar essa fórmula. Tem outra forma de fazer utilizando soma de arcos? Tem. Poderia utilizar soma de cossenos e senos, tá? Ou melhor, soma de arcos, cosseno de soma, seno de soma. E depois você dividiria, só que daria um pouco mais de trabalho para a gente calcular o seno e cosseno do alfa e do alfa mais beta em particular. Então teria que calcular 2 vezes aqui, não só como nós fizemos utilizando a tangente. Bom, e agora? Bom, agora a gente tem os resultados, basta substituir naquela fórmula. Eu vou só trocar aqui, tangente de beta vai ser x. Tá? Eu vou trocar por x para facilitar a nossa notação aqui. Então, utilizando esses resultados, então alfa mais beta, a tangente é 1 sobre raiz de 3. Isso é igual a quê? Tangente de alfa, que é 1 sobre 2 raiz de 3, mais x, dividido por 1 menos o produto, esse por x. Então é x sobre 2 raiz de 3. Essa aqui é a equação que a gente precisa resolver. Achar a variável ou a incógnita x, como você preferir aí, né? Precisamos achar a incógnita x utilizando essa equação. Então agora basta você multiplicar em cruz. Ou vamos multiplicar em cruz esse resultado todo por isso aqui e deixar isso aqui isolado. Então o resultado vai ser 1 raiz de 3 vezes tudo que está aqui dentro, 1 menos x sobre 2 raiz de 3, igual a 1 sobre 2 raiz de 3 mais x. Mais x, isso. 1 sobre 2 raiz de 3 mais x. Agora que a gente tem essa equação, vamos manipular mais um pouco, e aí chegamos no resultado x, que é a tangente. Então aqui eu vou ter 1 sobre raiz de 3 menos x sobre 2 raiz de 3. Raiz de 3 é 6, porque é a mesma coisa que 3 vezes 2. E aqui eu tenho ainda 1 sobre 2 raiz de 3 mais x. Passo esse aqui somando e esse subtraindo. Então no final eu vou ter 1 sobre raiz de 3 menos 1 sobre 2 raiz de 3 igual a x mais x sobre 6. Perfeito? Esse aqui é o próximo passo, né? Então agora, aqui eu posso fazer o seguinte. Posso multiplicar por 2. Então fica 2 vezes 1 e 2 aqui embaixo. Então é 2 menos 1. O denominador está igual, fica 1 sobre 2 raiz de 3. E do outro lado fica aqui 6 e aqui 6, né? Acho que ficou um pouco melhor. Ficaria melhor se eu fizesse assim. E então eu vou ter 6 mais 1. Então vai ter 7x sobre 6. Então agora a gente está quase no fim. Para finalizar essa conta, eu vou simplificando aqui. Mais resultados, 2 por 2, 1. 6 por 2, 3. Então no final eu tenho que 7x é igual a 3 sobre raiz de 3. Passando o 7 dividindo, eu vou ter x é igual a 3, 7 raiz de 3. Esse resultado não tem no gabarito, né, ou nas alternativas. Então você precisa simplificar mais um pouco, que é tirar a raiz. Então eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 3. Então esse resultado será, vou escrever aqui, a mesma coisa aqui. 3 raiz de 3
7 vezes 3. E aí você cancela esse 3 com esse. E nós teremos o seguinte resultado. Raiz de 3 sobre 7. Então esse aqui é o resultado que você tem que assinalar na alternativa.